Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Bom, mais um dia aqui no nosso propósito, né, de oração juntos aqui, de leitura bíblica diária. Hoje, dia 3 de maio de 2025, e agora são exatamente 19 horas e 58 minutos. Bom, nesse sábado, um dia bem comum aqui na nossa vida, onde saímos pela manhã para resolver alguns problemas aqui em Laranjeiras, né? Um local com comércios, né? A gente foi ali fazer algumas compras de algumas coisas para casa, voltamos para casa, arrumamos um pouco da casa e tivemos um pouco ali na frente da televisão assistindo alguns vídeos, né? Que a gente gosta de assistir bastante o YouTube. Aqui em casa a gente consome bastante o YouTube. A gente gosta de, de assistir vídeos, né, que pessoas comuns fazem e postam ali no YouTube, né? E tem sido muito bom esse dia, né? Um dia muito comum, mas que de também bastante reflexão. Pela manhã, antes de sair, fiz minha leitura bíblica diária ali, onde eu estou fazendo, né, seguindo um cronograma de leitura. E agora, no dia de hoje, nós lemos então o segundo livro de Reis, capítulo 13 e 14. É, e aí, algumas reflexões ali, né, que a gente percebeu, muito importantes, né, foi no capítulo 13, versículo 14, né, o versículo, eu tô com duas bíblias aqui, né, tô com a minha, que eu mostrei ontem, essa aqui é a Almeida Revista Corrigida, e tô aqui no notebook, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Vou ler aqui nessa lá do notebook, onde fala assim, ó, o profeta, o, o subtópico do capítulo, o nome é A Morte de Eliseu. E no versículo 14 fala assim, o profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. É, e aí, aqui no verso 20 já, vai falar assim: então Eliseu morreu e foi sepultado. É, então Eliseu, né, eu tenho lido um pouco sobre a história de Eliseu aqui nos capítulos anteriores, né? Eliseu foi um profeta de Deus, um homem de Deus ali que conviveu, né, foi discípulo de Elias e quando Elias foi levado aos céus, ele pediu a Deus, né, a porção dobrada, né, a unção dobrada. E realmente Eliseu fez grandes coisas, né? Operou muitos milagres aí, e mas mesmo assim, né, operando tantos milagres, Eliseu morreu de doença, né? Uma doença ali que não havia cura. Então, essa é algo que me fez refletir bastante, né? Um homem tão abençoado, tão ungido, teve uma doença que não teve cura mesmo e foi por qual ele foi sepultado, né? Então, muitas das vezes a gente escuta aí, né, que pessoas é, que têm contato com o Senhor, né, que buscam o Senhor, não têm doenças, né, não vão perecer, é, não terão coisas ruins na vida, né? Mas não é isso que a gente viu e que a gente vê aqui na Bíblia, né? É, Eliseu morreu de doença e nos fez refletir aqui. É, e é isso. E também aqui fala sobre o último milagre de Eliseu, né? Foi quando ele já morto, foi sepultado e, pelo que eu entendi aqui, no mesmo dia tinha um outro homem que também é,
também foi morto no mesmo dia, né? Ia ser sepultado no mesmo dia. E aí ah, apareceram homens, um bando, né, que estava atacando lá aquelas terras. E então as pessoas que estavam sepultando esse homem jogaram seu corpo na cova de Eliseu, na sepultura de Eliseu. E esse homem então ressuscitou. Deixa eu ver aqui na Bíblia NTLH. Ó. Logo no versículo 21 continua assim, ó. Vamos ver no versículo 20, então fala assim, ó. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas estavam fazendo um sepultamento, viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Então, assim, lendo de novo aqui, deu a entender que, ah, na verdade, não foi no mesmo dia, né? Aqui já fala que Eliseu tinha os ossos, né? Então, talvez não, então se passou vários anos, né? Se passaram alguns anos e depois desses anos que aconteceu esse fato aqui, né? De jogarem o corpo dentro da sepultura de Eliseu. Isso. E então esse homem que estava morto reviveu, né? E é isso. Muito interessante, né? Bom, por hoje foi isso que eu pensei aqui, mas eu acredito que temos aí grandes reflexões, né? E é isso, né? E aí pensei também em ler aqui, vou ler aqui no notebook, pensei em ler também novamente o livro de Neemias, que falamos ontem, capítulo 8, verso, verso 13. Ontem lemos então Neemias capítulo 8, verso 13, onde fala da festa das barracas, e no verso 13 fala assim: No dia seguinte, os chefes dos grupos de famílias e os sacerdotes e os levitas foram aonde Esdras estava e a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei. Então, como falamos ontem, no capítulo 8 fala sobre uma leitura da lei junto das famílias e logo depois fala no dia seguinte dessa leitura junto com todas as famílias, os homens da família continuaram estudando, né? Então, isso tem a ver com a continuidade, né? Com a persistência no conhecer a Deus. E é isso que a gente tem feito aqui. Então, mais uma vez, né? Eu me alegro com o que Deus tem feito em nossas vidas, é, dando essa continuidade, né, nesse propósito e tenho muito a louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. E é isso. Vou continuar lendo aqui Salmos, então, na minha Bíblia aqui, NAA, e vamos tentar seguir lendo todos os Salmos aí todos os dias. Tá bom? Fiquem todos com Deus.